na hora da crise. Mas, em segundo lugar, veja comigo, quando a crise chega, nós precisamos não apenas olhar para cima e ver Deus no trono. Nós precisamos olhar para dentro e saber que nós carecemos da misericórdia desse Deus. Os versículos 4 a 7 nos apontam isso. Então, eu gostaria de ver com os irmãos esse ponto tão importante. Enquanto você e eu não tivermos uma revelação, uma percepção, uma compreensão, um entendimento de quão santo é Deus, jamais nós seremos confrontados para termos consciência da nossa pecaminosidade. Talvez uma das grandes problemáticas nossa é que nós não temos noção, ou não choramos o suficientemente, ou não nos quebrantamos suficientemente acerca da convicção dos nossos pecados. Falta-nos convicção de pecado, porque falta-nos uma compreensão da grandeza de Deus. Falta-nos compreensão da pecaminosidade do nosso coração, porque falta-nos compreensão de quão santo Deus é. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito interessante. Essa visão pessoal da sua real condição acontece progressivamente. Você vai notar comigo no capítulo 5, que Isaías está olhando para a janela, olhando para fora, olhando para os outros, olhando para as demais pessoas e distribuindo uma série de ais. No capítulo 5, verso 8, ai dos que se ajuntam casa a casa, a ganância. Os gananciosos estão debaixo de uma condenação divina. Versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, a vida de farra, sem compromisso, estão debaixo de condenação divina. Versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. As pessoas que se imiscuem em esquemas de corrupção, de violência, de maldade, desonestidade, estão debaixo de maldição. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce, o doce por amargo. Ou seja, ai daquele que não só tolera o mal, mas inverte valores, aplaude o que deveria ter vergonha e se envergonham daquilo que deveriam aplaudir. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, gente soberba, altiva, orgulhosa, que bate palmas para si mesma. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, daqueles que vivem de fato na bebedeira, na farra. Ai deles, é o que ele está dizendo. Aí ele tem uma visão de Deus. Ele cessa de dizer, ai de vocês. Agora ele olha para dentro dele. Diz, ai de mim. Sabe por que às vezes nós somos muito críticos com os outros? É porque falta-nos uma compreensão da santidade de Deus. É muito mais fácil eu ver o pecado do outro do que ver meu próprio pecado. É muito mais fácil ser um crítico dos outros que ser honesto com nós mesmos e confrontar a nós mesmos. A igreja de Éfeso tinha uma capacidade muito lúcida de ver problemas. Por exemplo, eles conseguiram denunciar os falsos apóstolos. Eles conseguiram ver os graves problemas doutrinários dos nicolaítas. Eles tinham uma visão de águia para enxergar erros doutrinários nos outros. Mas eles não tinham capacidade de investigar e diagnosticar a falta de amor no coração deles mesmos. E por que não? Porque às vezes nós perdemos o senso da santidade de Deus e nós começamos
começamos a dizer: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando você vê Deus santo, 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 e você tem que olhar para dentro de você, você diz: ai de mim, Senhor, ai de mim. E por que ele destaca: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros? Porque ele é um profeta. E um profeta está falando. O veículo do seu ministério é a sua voz. E ele está dizendo: eu não posso confrontar os outros sem primeiro confrontar a mim mesmo. Eu não posso enfrentar o pecado das nações, porque ele enfrenta o pecado das nações da Síria, da Babilônia, da Etiópia, do Egito, de Edom, de Amon, de Moabe. Ele denuncia os pecados dos povos. Mas como ele vai denunciar os pecados dos povos da sua própria nação, sem ele denunciar os seus próprios pecados? E o que significa isso? Significa que Deus está mais interessado em quem nós somos do que nós fazemos. Significa que Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Significa que não basta eu ter uma clara percepção dos erros da minha nação, eu preciso ter uma clara compreensão dos meus próprios pecados. Uma visão também ele tem da profunda angústia pelo pecado. Quando ele diz: ai de mim. Essa expressão ai na língua hebraica era a mesma expressão de dor para uma pessoa que acabava de perder seu filho único. É a dor mais lancinante da alma. É a dor mais doída do coração. Esse ai aqui é um ar de pesar tão profundo como aquele pai que acaba de receber a notícia de que seu filho único morreu. Agora eu pergunto para os irmãos sinceramente: qual foi a última vez que você viu alguém sentindo aquilo que os puritanos diziam, a agonia do arrependimento? Qual foi a última vez que você viu alguém chorando pelos seus pecados, sofrendo, angustiado pelos seus pecados? E por que nos falta às vezes esse senso? Porque nos falta um senso da santidade de Deus. Quem é o Deus a quem adoramos? Mas ainda, Isaías tem uma visão não só do seu pecado, mas o pecado que o rodeia. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que eu acho maravilhoso é que ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Porque às vezes nós pensamos que nós somos apenas produto do meio, como pensava John Locke, que o homem é uma folha em branco, uma tábua rasa, e que nós somos resultado e produto do meio que nós vivemos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o meio é produto de quem somos. É porque eu sou um homem de lábios impuros, é que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Não foram os outros que me influenciaram, eu influencio os outros. Mas notem, bendito seja Deus, versos 6 e 7. Você pode ler o verso 6 e 7 comigo? Vamos ler juntos, por gentileza? Dá para botar na tela? Dá sim. Vamos juntos, leiam a sua voz? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado é o pecado. Nós precisamos de uma visão da graça perdoadora de Deus. Convicção de pecado, irmãos, sem graça, gera desespero, pânico e morte. É por isso que nós temos que fugir do legalismo. O legalismo aponta o pecado, mas não aponta a solução. É por isso que nós temos que fugir da graça barata. O que é a graça barata?
É a graça que justifica o pecado e não o pecador. É por isso que nós temos que fugir do falso evangelho, do inclusivismo, que diz: venha como você está e permaneça como você quiser. O cristianismo retrata para nós quão santo Deus é, quão pecadores nós somos, mas também nos mostra que há perdão para o pecador, que há purificação para o pecador. Teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. Não tem mais sujeira, não tem mais lábios impuros. Deus perdoa e perdoa completamente. Lemos hoje no culto que Deus perdoa os nossos pecados e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus desfaz os nossos pecados como uma névoa. Deus lança para trás das suas costas os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Não que Deus tenha amnésia, Deus não tem amnésia, mas Deus nunca mais cobra de você ou joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Há pleno perdão, há pleno perdão, há pleno perdão para nós. Louvado seja o Senhor. Mas há uma terceira e última verdade no texto. Quando a crise chega, olhe para cima. Deus continua no trono. Um alto e sublime trono. E Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta as nossas guerras. Olha para dentro. Reconheça o seu pecado. Reconheça o meio em que você vive. Mas compreenda também que há graça de Deus para você, que há perdão de Deus para você, que há purificação no sangue de Jesus para você. Mas agora, em terceiro e último lugar, o que fazer?